Eu tô branco igual uma cera de vela aqui na câmera, agora que eu vi, eu vou melhorar a luz aqui Pronto, pessoal. Então, a partir de agora, começa a gravação da nossa aula do dia 4 de maio de 2021, onde nós de imunologia e imunopatologia médica, onde nós teremos no primeiro bloco da aula as apresentações dos seminários grupos 1, 2 e 3 de imunologia, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro trabalho, então, do grupo 1, vocês podem ficar à vontade. Quem vai compartilhar o PowerPoint para a gente? Vou compartilhar aqui. Joia, Fernanda, passa para a gente aí. Todo mundo sabe usar aqui o Teams para compartilhar? Aí, ótimo, excelente. Fernanda, quando quiser, fica à vontade e começa a marcar o tempo. Joia, tá dando para ver a tela toda, né? Tá ótimo, bem legal, bem bom. Tá. Então, vamos lá. Posso começar, né? Pode começar, com a apresentação. Então, boa tarde a todos. O tema do nosso trabalho é infecção pelo varicela zoster vírus e compõe o nosso grupo os integrantes Agnes, Ana Luísa, Clara, Daniel, eu, Fernanda Boas, Fernanda Andrade, Luciana Ferreira, Luciana Villarreal, Márcio e Nayara. O objetivo do nosso trabalho vai ser abordar as formas de transmissão do vírus e as manifestações clínicas da primeira infecção, os mecanismos de reativação viral e manifestações clínicas do herpes zoster, os mecanismos imunológicos de combate ao vírus, falar sobre a imunização e terminar expondo as formas de tratamento da infecção. Para que a gente possa compreender a evolução da doença e os mecanismos imunológicos que estão envolvidos nesse processo, nós vamos abordar esses pontos que eu citei anteriormente em ordem cronológica. Então, nós dividimos a explicação da doença em 3 fases. A primeira, que é o contágio, né, a primeira infecção, a segunda, a latência, e a terceira, que é a reativação, que seria o herpes zoster. Então, vamos lá. O varicela zoster vírus é um vírus, né, herpes humano do tipo 3, e é o agente causador da varicela, que é a catapora, e do herpes zoster, que é popularmente conhecido como cobreiro. A varicela é uma doença infecciosa aguda, exantemática e contagiosa, que ocorre principalmente na infância. Depois da resolução da catapora, o vírus ele continua latente nos neurônios e a sua reativação pode surgir em qualquer fase da vida, mais frequentemente nos idosos, né, numa idade mais avançada, e causar o herpes zoster. A varicela ela é transmitida de pessoa a pessoa por meio do contato direto com saliva e secreções respiratórias da pessoa infectada, que seria a disseminação aérea de partículas virais e aerossóis, ou pelo contato com líquido no interior das vesículas. E o período de incubação da doença é de 10 a 21 dias. Então, os principais mecanismos imunológicos da resposta inata nesse primeiro momento da infecção são 3. O interferon do tipo 1, que inibe a replicação do vírus e induz um estado antiviral, os macrófagos, que vão realizar a fagocitose e a explosão respiratória, e as células natural killers, que vão promover a liberação de enzimas e morte de células já infectadas pelo vírus. Então, para a gente entender melhor esse processo, as células dendríticas dos macrófagos ativados, eles produzem a IL-12, que é uma citocina. A IL-12 se liga à célula NK e ao linfócito T, quando ele já existir, né, depois de 5 a 7 dias, mas a IL-12 se liga à NK e ela ativa a produção do interferon gama, que é uma outra citocina. O interferon gama, ele se liga ao macrófago e hiperativa o macrófago. Então, o interferon gama, ele é um ativador do macrófago, que dessa forma vai produzir, né, vai acontecer que o macrófago, ele vai fagocitar e vai destruir os micro-organismos com mais potência. Os macrófagos, como a gente já sabe, eles são capazes de detectar PAMPs, ativando a resposta imunológica, eles atraem os leucócitos disponíveis no sangue, eles produzem citocinas, e eles são responsáveis por fagocitar o patógeno e promover a morte do micro-organismo por meio da explosão respiratória. O interferon do tipo 1, os interferons, eles são citocinas produzidas pelos macrófagos e outras células, e eles se ligam nas células que estão próximas, nos fibroblastos, no epitélio, nas células vizinhas. Os estímulos mais potentes para a síntese do interferon do tipo 1 são os ácidos nucleicos virais. Quando ele se liga ao receptor de uma célula, a célula entra num estado antiviral, que impede ou reduz a atividade do maquinário genético. O que isso quer dizer?
a DNA polimerase, a RNA polimerase, etc., elas vão ser inibidas. O vírus, ele depende do maquinário genético da célula para ele replicar o material genético dele. Então, se ele entra nessa célula e a célula estiver com seu material genético freado, o vírus vai ter dificuldade de replicar. Isso atrapalha a multiplicação dos vírus e, consequentemente, atrapalha a saída de novos vírus para infectar outras células. As células NK, elas são células da imunidade inata, que são importantes na resposta contra células infectadas por vírus. Elas vão reconhecer essa célula infectada por um vírus, devido à ausência do receptor MHC de classe 1 na superfície da célula infectada, e vão provocar a apoptose das mesmas, a partir da secreção de perfurinas e granzimas, que são enzimas apoptóticas. Com relação à imunidade adquirida contra os antígenos virais, ela vai ocorrer com a ativação dos linfócitos TCD8, que vão exercer a citotoxicidade pelo reconhecimento dos antígenos virais via MHC classe 1 nas células-alvo, e, consequentemente, vão liberar granzimas e perfurinas com lise das células infectadas e também dos vírus. Durante a resposta imune adaptativa, também existe a produção de anticorpos. Apesar dos vírus serem agentes intracelulares, os anticorpos eles têm um papel importante no combate às infecções virais, porque eles podem se ligar às partículas virais, mesmo antes delas penetrarem nas células, e, além disso, depois que os vírus se multiplicaram nas células infectadas, esses vírus também rompem essas células, ficando livres até eles entrarem em outra célula. Nessa fase extracelular, os anticorpos eles podem se ligar ao vírus e, por meio dos mecanismos de neutralização, impedir que eles penetrem em uma célula não infectada. Então, agora que a gente já entendeu todos esses mecanismos imunológicos envolvidos na infecção viral, fica mais fácil da gente entender as manifestações clínicas da doença. Então, os sinais prodrômicos da varicela são febre, mal-estar e inapetência, e geralmente de 14 a 17 dias após a infecção inicial, dentro daquele intervalo de 10 a 21 dias, ocorre o surgimento de um exantema de aspecto maculopapular, com uma distribuição predominante no tronco e na face. Após algumas horas, ele se torna vesicular e evolui depois para pústulas e posteriormente para crostas, num período de 3 a 4 dias. Além disso, nesse momento também pode ocorrer febre moderada e prurido. Para que a gente entenda a manifestação clínica associada a esse processo imunológico, é importante que a gente lembre que a vesícula ela ocorre quando a célula NK e os linfócitos TCD8 destroem as células epiteliais que estão infectadas pelo vírus. Para ocorrer vesícula, precisa já existir a célula NK e o linfócito T no tecido combatendo essas células infectadas. Essas células vão morrer, infectadas vão morrer, o epitélio ele vai se destacar do conjuntivo e esse espaço vai ser preenchido pelo plasma que saiu dos vasos e veio da inflamação. Quando a vesícula rompe, forma-se fibrina, que desidrata, formando a crosta. Então, durante a primeira infecção, a gente tem uma disseminação hematogênica, pelo qual esse vírus ele consegue atingir e acometer a pele. As regiões da pele onde possuem lesões, esses vírus podem progredir centripetamente, que é da lesão até o corpo do neurônio. E para isso ele usa as fibras nervosas que inervam aquela região. Aí eles acometem os gânglios das raízes posteriores dos nervos espinhais ou dos nervos cranianos, sendo o principal o trigêmeo. Os gânglios, eles são os locais onde tem a reunião dos corpos de neurônio. E nesses corpos de neurônio, o vírus acopla o DNA dele junto com o DNA das células. E aí o vírus permanece em latência. No gânglio, acontece a reativação da replicação viral, mas os mecanismos não são muito bem esclarecidos até hoje. E ocorre principalmente em indivíduos imunocomprometidos, seja por estresse, idade ou alguma doença, como o HIV, por exemplo. O próprio vírus ele tem a capacidade de gerar esse estado de latência dele. Então, em condições em que a célula esteja em sofrimento ou aconteça uma exposição endógena ou exógena, podendo ser até o contato de novo com o vírus, ou alterações do estado imunológico, induz a desativação desses genes relacionados à latência e ativos de replicação viral. Então, a partir daí,
a gente vai ter nos corpos do neurônio a reativação e acontece o processo inverso. Ele progride centrifugamente do corpo do neurônio, acompanhando todo o trajeto do nervo pelo axônio até a sua periferia. Aí ele vai chegar nas terminações nervosas, vai sair das terminações nervosas, acometendo epiderme e derme, o que vai causar as erupções características da zoster. Esse gráfico que a gente trouxe, ele mostra o processo de reativação do vírus. Então, sendo os picos que estão aí das manifestações clínicas da varicela e da epizóster na reativação. Então, o que acontece? Quando os anticorpos eles estão acima de um nível crítico de anticorpos anti-varicela zoster, ocorrem reativações, mas não produzem manifestações clínicas, porque a gente está com um nível ok para opsonizar aquilo ali e eliminar aquilo ali, por ter anticorpos suficientes, né? Porém, se esses anticorpos estão abaixo do nível crítico, a resposta imune não acontece da forma eficiente e o vírus começa a se replicar, consegue se alastrar e produzir as manifestações clínicas. E esses anticorpos, eles podem estar diminuídos em indivíduos imunocompetentes, que independe da idade, ou via diminuir com a idade, que é o que o gráfico está demonstrando. E nisso culmina com as manifestações clínicas da doença. Então, os primeiros sintomas estão relacionados com a inflamação e a resposta imune local, tanto no gânglio quanto nas terminações nervosas, provocando nevralgia, parestesia, ardor e prurido. E as citocinas liberadas decorrentes desse processo, por efeito endócrino, vão provocar mal-estar, febre e cefaleia. Já na fase intermediária, na qual já temos os vírus acometendo a célula do epitélio, tanto na derme quanto na epiderme, temos a presença desse eritema característico da herpes, como as vesículas e apústulas, como a Fernanda já explicou. E na fase final, que é a cicatrização, já ocorreu o rompimento dessas vesículas e pústulas e temos as presenças de fibrina ressecada que causa essas crostinhas. A complicação mais comum é a neuralgia pós-herpética, e ela é justamente por conta da inflamação do gânglio e das lesões nervosas, nas terminações nervosas e no nervo, né? Pelo processo de reativação. E aqui a gente só trouxe uma ilustração. A primeira mostra as vesículas, a segunda foto mostra as pústulas, a terceira mostra as crostas, e embaixo a gente mostra o padrão de acometimento com dermátomos, que tem a ver com os gânglios e a região que ele inerva. Falando agora, então, a respeito da imunização, nós vamos abordar a composição, a aplicação e as indicações dessas vacinas. A primeira delas é a tetraviral, também indicada para sarampo, cachumba e rubéola. É uma vacina que é oferecida pelo SUS, ela é de vírus atenuado, ou seja, ela contém o vírus enfraquecido, né? E ela está inclusa no calendário vacinal infantil. A aplicação dela é subcutânea, deve ser feita em 2 doses, sendo que a primeira é aos 15 meses. O Agnes, está cortando um pouquinho o áudio. Se você quiser fechar sua câmera, pode, tá? Pra você continuar falando. Fica tranquila. Professor, talvez ela tenha caído, tá? Espero ela voltar aí. Porque ela tem esse problema com a internet dela quando liga a câmera. Tá, Juliette, sem problema. Ela continua sem câmera, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquila. Bom, para não perder muito tempo da apresentação, acho que eu vou pegar aqui, tá? Ok, legal. Aí nos vai voltar, quanto tempo vai demorar. Então, como ela falou, a vacina é aplicada em 2 doses, a primeira dose com 15 meses, a segunda dose com 4 anos. A vacina, ela previne para a forma grave da doença, né? Ela é subcutânea e é ofertada pelo SUS. A segunda vacina, que também é por vírus atenuado, chama Zostavax. O uso ele é permitido a partir de 50 anos, mas é mais recomendada entre 60 e 69 anos. Essa vacina ela deve ser aplicada em todas as pessoas acima dessa idade. Para quem já teve a varicela, para quem já vacinou, para quem ainda não teve a varicela, todas essas pessoas têm que tomar a vacina.
ela previne a reativação do vírus, né? E a forma grave da doença. A vacina dada única. Você quer que eu continue? Já consegui voltar. Pode deixar que eu termino. Obrigado, Agnes. É dada em dose única e por via subcutânea. Essa vacina ela é só disponível na rede privada e é uma vacina muito cara. Já a Shingrix é uma vacina que ainda não tem no Brasil. Ela é aplicada para pessoas acima de 18 anos e ela pode ser aplicada para pessoas imunodeprimidas, por não ter o vírus atenuado, é o vírus não vivo. Também é contra a forma grave da doença e previne a reativação. Essa vacina, a via de aplicação dela é intramuscular. O tratamento, pode passar isso. O tratamento não trata a doença em si, mas a gente tem outros medicamentos que tratam os sintomas, né? Se a pessoa tiver febre, é indicado o uso de paracetamol, de pirona, que são antitérmicos, né? Prurido, coceira, sabonetes à base de tricosano e banhos com permanganato de potássio. Para as formas extensas da doença, é indicado o aciclovir, que é um antiviral, né? A posologia, o tempo da administração e a via, ela depende de cada caso. Se a pessoa é imunodeprimida ou não, da idade, etc. A herpes zoster, ela, a característica dela, você precisa tratar também com antivirais, aciclovir, farmaciclovir e valaciclovir. Também a posologia, a via e o tempo depende de cada caso. As neuralgias pós-herpéticas, né, que é a forma mais grave da doença, você pode combinar medicamentos ou usar eles separados. Uso de anticonvulsivantes, que a pregabalina, né, um exemplo, antidepressivos, a amitriptilina e o uso de opioides, né, que é um exemplo deles, o tramadol. Todos para o alívio da dor e tentar prevenir a neuralgia. Existem também tratamentos alternativos, né, que é a acupuntura, né, para o mesmo objetivo de aliviar a dor aguda e tentar prevenir a neuralgia. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado pela atenção, aqui está as nossas referências, isso, estão disponíveis para qualquer pergunta, qualquer dúvida, né, que ficou aí. Muito obrigado. Beleza, pessoal. O grupo, então, aí abre a câmera, os membros do grupo. Vou deixar meu comentário para o final. Quero abrir a palavra para o grupo primeiro, se o grupo quer fazer alguma intervenção, completar alguma coisa, reforçar algum ponto. Foi tudo ok? A gente tentou deixar, Paulo, as coisas que nós consideramos que eram mais importantes para a gente tentar se manter o mais fiel ao tempo. Então, tem algumas coisas que a gente teve que deixar de fora, talvez agora seja até alguns pontos aí de discussão, justamente porque quando a gente foi passar o tempo, a gente viu que não ia dar para a gente colocar tudo. Então, isso foi o que a gente considerou que era mais relevante do tema. Ótimo. E em relação à turma, os espectadores da turma, o que vocês acharam da apresentação do grupo? Alguém quer fazer algum comentário? Achei excelente o trabalho. Ai, pode falar. Eu achei o slide perfeito. Eu gostei muito dos slides. Depois eu quero ter até uma dica aqui, que eu estou montando os meus aqui. Fiquei até com vergonha. Mas aqui, professor, só queria comentar, por exemplo, que no caso já do primeiro grupo, teve um problema de internet aí e que poderia ter prejudicado a apresentação, mas o grupo foi inteligente e já tomou conta da situação. Acho legal isso quando acontece, porque mostra que, sabe, você tem que ter jogo de cintura na vida. Então, achei legal do grupo, muito bom. É isso que eu ia falar também. A apresentação estava boa, os slides estavam bons e a proatividade também, né, de não ficar esperando para voltar, entrar já na apresentação e terminar tudo certinho. Obrigado, gente. Todo mundo ensaiou, todos, sem exceção. Todo mundo estudou tudo, ensaiou tudo
Então estava todo mundo preparado para esse tipo de coisa. Obrigado. Gente, então agora acho que todo mundo já se manifestou. Estou gostando da turma, que a turma faz comentários maduros, né? Tem turma que fica só puxando o brilho. Ah, lindo, perfeito. Tem um grupo que fez um trabalho triste, né? Lindo, perfeito. Mas perfeito o quê? Me fala, né? Não, e não é o caso de vocês de forma alguma, né? Mas eu queria dar os parabéns ao grupo. Eu gosto sempre de fazer o comentário geral no final, porque a gente assiste tudo e faz o final, né? Mas, de modo geral, o que eu queria destacar de pontos? Primeiro, acho que os colegas viram aí, e isso é nítido, né? Qualidade do slide, né? Slides bonitos, com esquema, com figura, com foto clínica, com animação. Não que a animação seja essencial, não, né? Você pode ser estático, vai mudando a tela, não tem problema nenhum. Mas você coloca o mecanismo, apresenta, põe uma célula. Então, quando você vai falando em cima de imagem, fica muito fácil para quem está assistindo compreender, dominar o tema. Então, eu acho que, com certeza, num tema que a gente não estudou especificamente, todo mundo que assistiu conseguiu pegar a essência do que é o zoster, né? Dentro de manifestação clínica. E uma coisa que eu achei muito importante, todos os slides referenciados embaixo, tinha lá, né, a bibliografia de onde vocês tiraram a imagem, ou o conteúdo daquele slide. Outra coisa muito importante é fazer a correlação entre o sinal clínico e o mecanismo imunopatológico, porque esse é o objetivo nosso, concordam? Ninguém que vai ser médico que vai ficar decorando a bolinha. Não, pera lá, por que está dando erupção? Por que está coçando, né? Porque quando a alergia coça, quando é outro processo, não coça, né? Então, isso é o que faz a diferença do médico, é o médico que entende da fisiologia, da fisiopatologia. Esse é o médico, né? Esse é o médico, aquele que entende o processo. E vocês vão começar a ver que, embora a gente tenha centenas ou milhares de afecções que podem acometer o ser humano, de doenças diferentes, a base dos processos patológicos é comum, concordam? O que faz inchar, ficar vermelho, coçar, ferir, da bolha, da vesícula, da pústula, são básicos, a base é comum a muitas doenças. Então, se o médico entende aqueles lá 10, 12, 15 processos básicos patológicos, ele aplica em qualquer doença. Então, foi excelente esse ponto. E eu gostei muito do que vocês falaram aí. O tema é imenso, né? Eu podia falar com vocês, com esse tema aqui, faz uma aula de 2 horas, vocês montam, né? Ou faz uma duração de 5 minutos, esse negócio corrido, né? Então, é saber, dentro do que foi pedido, tem que atender a todos os pontos que foram pedidos, o que é relevante, o que eu posso colocar, né? Então, achei excelente, conseguiram conduzir e fizeram o tempo cronometradinho, que tirando o desconto lá da queda da internet, vocês seguiram, né, no ponto certinho. Então, isso parece bobagem, mas não é. A gente está treinando o quê com o trabalho em grupo? Primeiro, o trabalho em grupo em si, que já é um desafio. Dividir tarefas num grupo, ainda mais remotamente, não é uma tarefa fácil. Tem pessoas, o grupo sempre é heterogêneo, né? Tem pessoas que vão mais à frente, voltam, então é uma complicação. Mas a vida do médico demanda trabalho em equipe. Nenhum médico trabalha sozinho, né? Só um minutinho. Nenhum médico trabalha sozinho. Então, não tem jeito. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é o que vocês fizeram. Não é só organizar o trabalho, é agir em equipe. Então, um desconectou, outro pega, outro vai, e assim a gente consegue. Vocês não perderam o clima da apresentação, né? Não caiu, né? Deu um intervalinho, já sumiu, bora. Vamos tocar em frente. Isso é muito bom. E outra coisa que é muito importante é a capacidade de síntese de comunicação. Vocês vão ter que fazer isso o tempo inteiro, porque a vida de médico é corrida, concorda? Você não vai ter 1 hora para sentar para cada família. Eu vou explicar aqui agora, para cada plantão. Não tem jeito, né? Então, se você consegue pegar o conhecimento que você tem, sintetizar e colocar qual é a informação que eu preciso para esse público. O público aqui são acadêmicos, colegas e professor dentro de uma academia estudando mecanismos e sinais clínicos. O seu paciente é como que eu vou fazer uma linguagem que o leigo, o paciente leigo, que semi-analfabeto, ou um paciente que é de uma família muito esclarecida, como é que eu vou abordar e o que eu tenho que falar com essa família? Isso é muito importante. E a terceira é a comunicação, como falar, né? Então, vocês falaram muito bem, com tranquilidade, uma voz, né, linear. Então, isso aí fica agradável para a fala. Então, de parabéns, foi excelente a apresentação, viu? Parabéns a vocês. Quero só fazer um comentário de conteúdo que eu acho importante, de experiência clínica nossa. O Daniel falou bem lá da neuralgia pós-herpética, ela talvez seja o pior dos cenários, concordam? Porque o zoster, tendo ou não tendo uma ciclovir, vai curar, concorda? Se a pessoa é muito competente, ela pode passar um perrengue, né? Ter dor lá 2 semanas, 21 dias. Tem paciente que às vezes 28 dias para cicatrizar tudo, se a extensão for grande, acometer um dermátomo grande, né? Ou mais de um dermátomo. Mas, assim, de linhas gerais,
a paciente vai curar e não fica uma cicatriz na pele, que é impressionante, né? O cobreiro, né, que a Fernanda falou isso lá, que estoura tudo, no final, falando, você não pode ter tido, a pele está lisa no abdômen, no tronco, lisinha, a não ser que você coste da infecção bacteriana, e aí você complica. Mas se for só um epitélio, como é o epitélio que foi lesado, ele regenera, né? O conjuntivo é que cicatriza, o epitélio regenera, então você volta. Mas a questão da neuralgia é tão grave que no Japão tem vários casos relatados de suicídio de pacientes com herpes, porque a neuralgia pós-herpética é uma dor para sempre, contínua. E a dor é tão forte que a pessoa não consegue vestir uma camisa, não consegue encostar numa poltrona, sentar. Então, tem vários casos de suicídio. Tem casos de tentativa de amputação do ramo nervoso para tentar parar a dor, mas tudo não é nada certo que você vai conseguir. Então, um grande ponto, quando a gente está diante de um paciente com neuralgia, né, com herpes zoster, é a gente evitar essa inflamação neuronal. Então, muitos neurologistas e até dermatologistas prescrevem corticosteroide em doses altas durante 5 dias quando o paciente tem herpes zoster. Então, se vai usar ou não a ciclovir, que for, depende. Tem casos leves, tem que usar. Tem casos mais extensos, você vai associar. E a dose é muito alta, né? A Daniel falou das doses. Às vezes você toma 4 comprimidos de 4 em 4 horas, como caixas de remédio naquela semana que você vai tomar. Mas a questão do corticosteroide é muito importante. Então, tem alguns autores, né, usando prednisona ou prednisolona, 40 ou 60 miligramas ao dia durante 5 dias, né? Uma terapia de pulso, para que você consiga frear essa inflamação e ele vai ter o curso normal da doença sem ter a neuralgia pós-herpética. Então, esse é um ponto muito importante, usar um corticosteroide em dose alta, em espaço curto de tempo, para prevenir essa neuralgia pós-herpética, que é o pior cenário possível para o paciente, né? Estão de parabéns, muito instrutivo, informativo, estão de parabéns, viu? Beleza, pessoal, obrigado aí pelo grupo 1. E agora eu queria, então, que o grupo 2 entrasse em cena aí, ó. Quem vão ser os membros do grupo 2 aí, ó. Deixa eu conhecer a cara de vocês aí, ó. Vamos lá. Então, o grupo 2 vai ser, vamos lá, Ana Paula, Fernando, Davi, Júlia, Beatriz, Caroline, Isabela Blanc, Gabriel e Ana Paula, beleza. Todo mundo aí, joia. Oi. Então, pessoal, deixa eu ver só se está todo mundo aqui, ó. Ana Paula, Beatriz está aí, Caroline, Davi, a Fernanda Alzamura. Eu tô Cadê aqui. a Fernanda? Tá aí, beleza, cara. Sumiu da minha tela aqui. Fernando Castro, daqui embaixo. Gabriel tá ali. A Isabela tá aqui em cima. A Júlia e o Tiago. Cadê o Tiago Coelho? Tô aqui, professor. Tá aí? Então, beleza. Tem o Tiago também. E a Júlia tá aí também, né, Júlia? Isso, ó, a Júlia tá aqui em cima. Só não consegui ver o Tiago aqui. Ok, o resto todo mundo tá aí. Beleza. Então, pessoal, vocês podem começar a apresentação de vocês. A gente vai ter 15 minutos, né, para o grupo de vocês. Fiquem à vontade, quando quiserem, só dá o start aí, tá ok? Eu queria só fazer um pedido antes, Paulo. Claro. Se o ruído estiver muito ruim aqui, porque está tendo uma obra aqui do lado, me avisa para alguém assumir, tá bom? Sem problema, fica tranquila. Isso também aqui em casa, a mesma coisa, Isabela. Começou a pandemia, resolveram subir um prédio aqui de 10 andares lá daqui de casa, e é aquela bazueira. Eu só percebo nas gravações. Quando eu assisto a gravação da aula, eu falo, não, os alunos escutaram aquele ruído, mas está tudo bem, não tem nenhum barulho aqui não, viu? Fica à vontade. Bom, a câmera tá ligada aí certinho, professor? Tá sim, Gabriel. Ah, ok. Então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho. O nosso grupo vai falar sobre a imunologia da sífilis. Estão aí os integrantes, né, no slide. Pode passar, Bia, por favor. A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Spiroqueta treponema pallidum. Ela é transmitida sexualmente ou verticalmente, ou seja, da mãe para o feto. O uso correto e regular de camisinha feminina e ou masculina é uma medida importante para a prevenção da sífilis. Pode passar, Bia. Um pré-natal de qualidade, com acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal, também contribui para o controle da sífilis congênita. Agora, passando para a sífilis primária. A sífilis primária ela é caracterizada pela presença de uma lesão peculiar, chamada de protocifiloma. Ele também é conhecido como cancro duro,
E essa lesão ocorre no local onde houve a inoculação da bactéria, em média 3 semanas depois do contágio. Geralmente, é uma lesão única e indolor, que começa como uma pápula rosácea, que a gente olhando aqui na literatura é como se fosse uma acne, e evolui para um vermelho acentuado com bordas endurecidas, sem inflamação perilesional. Entre 1 a 2 semanas, uma reação ganglionar tem início, com formação de nódulos rígidos e indolores. A lesão pode não estar presente, como, por exemplo, nos casos de infecções transfusionais ou em indivíduos que, no momento da infecção, estavam sendo medicados com algum antibiótico, que, por estar em dose baixa, não foi capaz de eliminar o patógeno, mas, por outro lado, impediu a formação do cancro duro. É o quadro conhecido como sífilis decapitada. As lesões costumam estar presentes tanto no homem quanto na mulher, nas regiões genitais e extragenitais. O cancro, a lesão característica, né, da sífilis primária, some espontaneamente, em um período que varia de 4 a 5 semanas, com cicatrizes mínimas, o que não significa que a pessoa está curada da sífilis, ao contrário. Passando agora para a sífilis secundária. Aí as imagens, né, do cancro duro. Sífilis secundária. Ela resulta de um processo de disseminação hematogênica e linfática das espiroquetas, que ocorre cerca de 2 a 12 semanas após o aparecimento da lesão primária. Essa disseminação permite a colonização de vários órgãos, o que gera grande número de manifestações clínicas e lesões com aspecto simétrico na pele, na mucosa oral, na região anal e nas genitálias. Um período de remissão é estabelecido após algumas semanas, com a volta dos sintomas em surtos frequentes ali no primeiro ano ainda. Caso não ocorra um tratamento adequado, a doença entra na sua fase de latência. Bom, a sífilis latente. Nela, os surtos desaparecem e um grande período de latência se estabelece. Pode ser dividido em sífilis latente precoce, que o prazo é de até 1 ano após o contato, no qual podem acontecer quadros sintomatológicos provenientes da sífilis secundária, e a sífilis latente tardia, que ocorre 1 ano após o contato. Recentemente, esse prazo de 1 ano foi readequado para 2 anos, de acordo com as publicações do Ministério da Saúde. Mas na literatura ainda conseguimos encontrar esse prazo de 1 ano para definir se é tardia ou precoce. Na sífilis latente tardia, em alguns casos, não há manifestação da doença. Em outros casos, eles no futuro vão apresentar a sífilis terciária. Em 1/4 dos casos, haverá doença cardiovascular e em outro 1/4 haverá doença neurológica. Passando agora para a sífilis terciária. A sífilis terciária, neste estágio da doença, desenvolvem-se lesões localizadas envolvendo o sistema cardiovascular, nervoso, pele e mucosas. Essas lesões podem ainda acometer ossos, músculos e o fígado. As lesões têm caráter isolado ou em pouca quantidade e não seguem um padrão de formação. Na pele, elas são rígidas, com pouca inflamação e bordas bem marcadas. Diferente do cancro duro, praticamente não apresentam bactérias. Elas têm a tendência de gerar cicatrizes no local e hiperpigmentação periférica, como a gente pode ver ali na imagem. A característica das lesões nessa fase é a formação de granulomas destrutivos, que são chamados de gomas. Essas podem invadir e perfurar o palato e até destruir a base óssea do septo nasal. Passando agora para a neurosífilis. Ela ocorre em consequência da invasão do treponema pallidum no sistema nervoso central, em um período que pode variar de 3 a 18 meses após a infecção. Ela pode ser sintomática ou assintomática. No caso, assintomática, ela apresenta resultados de testes sorológicos não treponêmicos positivos e é detectada quando o leucograma do paciente exibe anormalidades, por exemplo, a pleiocitose, que é um número elevado de células inflamatórias. Caso não seja tratada, existe a possibilidade de evoluir para alguma forma sintomática. No quadro sintomático de sífilis meningovascular, há uma semelhança com um acidente vascular cerebral. Já a neurosífilis sintomática parenquimatosa apresenta-se como uma paralisia geral e progressiva, que ainda pode evoluir para o quadro chamado de tabes dorsa, caracterizado por um processo que envolve a medula espinhal, com manifestações clínicas que incluem parestesias e desestesias, sobretudo nos membros inferiores, que evoluem para a perda de sensibilidade preceptora e vibratória.
Continuando aqui a apresentação, gente, eu também vou pedir desculpa, porque tem uma obra bem do lado aqui, então espero que não atrapalhe muito. Mas iniciando, agora a gente vai falar um pouquinho de sífilis congênita. É a infecção do feto pelo treponema pálido, transmitida por via placentária em qualquer momento da gestação ou estágio clínico da gestante, tratada ou não, ela sendo não tratada ou inadequadamente tratada. Porém, quanto mais recente essa infecção ela vai ser, mais treponemas circulantes e, portanto, mais gravemente o feto vai ser atingido. Inversamente, a infecção antiga leva à formação progressiva de anticorpos pela mãe, que irá atenuar a infecção ao bebê, produzindo lesões mais tardias na criança. Dessa forma, quando a sífilis se manifesta antes dos 2 anos de idade, é chamada sífilis congênita precoce. E quando ela se manifesta após os 2 anos de idade, é chamada de sífilis congênita tardia. Pode passar, por favor. Agora a gente colocou um mapinha mental para separar o que pode acontecer nessa sífilis congênita precoce e na sífilis congênita tardia, né? Entre os achados clínicos que a gente mais encontra na sífilis congênita precoce, tem bastante nomes aí que a gente não está tão familiarizado. Então, vou explicar um pouquinho de cada um, né? A hepatomegalia, que vai ser na sífilis congênita precoce, é o aumento anormal do tamanho do fígado. A rinite serosanguínea, que é uma rinite que apresenta um fluido semi-avermelhado. A metafisite, que é uma inflamação da metáfise, para relembrar, né? A metáfise é a porção do osso comprido, situado entre a epítese e a diáfise, que é o local onde a cartilagem, né, se insere e vai assegurar o crescimento ósseo. O pênfigo palmo plantar, que é a doença bastante caracterizada pela formação de bolhas na pele, que já foi até citada, né, nas fotos anteriores. No que se refere à sífilis congênita tardia, a tíbia em sabre é um achado clínico que a gente consegue ver bastante, ela aparece bastante, que é um encurvamento anterior e aumento da densidade pela posição óssea naquele local, da tíbia, né? O palato em ogiva é o crescimento anormal e de forma mais estreita do palato, causando uma compressão da maxila. Então, os dentinhos, né, os incisivos centrais dessas crianças vão ficar bem para frente por conta dessa atresia da maxila. A hidrocefalia é o acúmulo anormal de líquido dentro do crânio, causando um inchaço e aumento da pressão cerebral. A fronte olímpica, que é o espessamento dos ossos do crânio, gerando um aspecto grosseiro da fronte, e o retardo mental também é um achado bem importante. O nariz em célula, que vai ser a deformação dessa ponte do nariz, que vai deixar ela mais achatada, ficando bem próxima da face. E o sinal de Rigomenax, eu não sei se eu estou falando certo, é o espessamento da articulação externo-clavicular, também é bem presente. E agora, 2 achados no que se refere aos dentes, os dentes de Hutchinson, é a alteração de forma, deixando esses dentes na forma de uma chave de fenda, e também não está especificado no slide, mas geralmente quando a gente tem os dentes de Hutchinson, a gente também tem os molares de Mulberry, que são os molares em forma de amora, né? Os dentes posteriores em forma de amora. Pode passar, por favor. No que se refere ao diagnóstico, aos testes sorológicos, né? Hoje em dia, os testes imunológicos ou sorológicos são os mais utilizados na prática, e eles devem ser utilizados em conjunto, os não treponêmicos e os treponêmicos. No que se refere aos não treponêmicos, detectam anticorpos não específicos para o T pálido, né? Podendo ser quantitativo ou qualitativo. Exemplos deles são o VDRL, o RPR e o TRUST. No que se refere aos treponêmicos, eles detectam os anticorpos específicos contra os antígenos do T pálido, né? São os testes de hemaglutinação e aglutinação passiva, os testes de imunofluorescência indireta, quimioluminescência e o ensaio enzimático indireto, que é o ELISA, né? Agora que a gente já definiu o que é cada um, vamos falar um pouquinho sobre os testes treponêmicos. Eles utilizam o T pálido como antígeno ou algum componente antigênico que detectam os anticorpos IgG e IgM sem distinção de classe. Eles positivam mais precocemente do que os não treponêmicos
E eles se mantêm positivos durante toda a vida em 85% dos pacientes. Por isso, eles não podem ser considerados para o controle de cura, né? Porque eles positivam o resto da vida em 85% dos pacientes, então é uma grande maioria. Então, a gente não consegue ter esse controle de cura. Os mais utilizados... Opa, saiu da minha tela aqui, só um minutinho. Os mais utilizados hoje em dia são o FTA, né, de imunofluorescência indireta, e o de hemaglutinização, que é o MHTP. A gente também tem um diagnóstico por pesquisa direta, né, que é com microscopia. A gente só consegue esse tipo de diagnóstico na sífilis primária, e a gente não utiliza ele mais hoje em dia. Ele vai ser a visualização da bactéria, T. pallidum, por meio de uma microscopia em campo escuro. Então, a gente vai conseguir ver a espiroqueta lá, mas hoje em dia quase não é mais utilizado. No próximo slide, né, a gente vai ver só um gráfico explicando justamente essa questão do controle da cura. É o que a gente acabou de falar, né, que os testes treponêmicos, eles não vão ser considerados como controle de cura. Então, a gente vai utilizar os não treponêmicos. Pode passar. Então, o treponema pallidum tem uma natureza extremamente invasiva e ele consegue se disseminar em questão de horas. Para conseguir esses efeitos, ele usa dois mecanismos, um de adesão e um de motilidade. A adesão é feita a partir de proteínas que são chamadas adesinas, que ficam externamente à membrana, e a motilidade por movimento de endoflagelo. Na figura, a gente pode ver, mais à esquerda, essa aí de baixo, que o treponema em roxo interage com a matriz extracelular. No aumento do estágio 1, é possível ver uma proteína que se liga ao endotélio do hospedeiro a partir de diferentes peptídeos, que está aí em laranja. No segundo estágio, a gente vê a aderência definitiva do patógeno ao hospedeiro. Agora que a adesão foi bem feita, vem a parte da motilidade, em que o patógeno vai invadir e disseminar profundamente nos tecidos. Esse processo ocorre no movimento de parar e ir, por ele ter esse endoflagelo que faz a força propulsora. Pode passar, por favor. Nessa de cima, a gente vê uma micrografia eletrônica nas setas brancas apontam para o treponema penetrando as junções celulares de endotélio de uma veia umbilical. E na de baixo, a gente vê um infiltrado inflamatório misto na derme papilar, cheio de espiroquetas. E a resposta inflamatória provocada é amplamente considerada a causa das manifestações clínicas de todos os estágios da sífilis. Pode passar. O mecanismo de adesão dessas proteínas se dá através da capacidade delas se ligarem à fibronectina das células do hospedeiro, sendo que essa TP0155 se liga à matriz e a TP0480 se liga tanto à matriz quanto à forma solúvel da fibronectina. E outras proteínas recombinantes também, como a TP0751, se liga especificamente à laminina e a TP0136 se liga à fibronectina. A identificação desses fatores e seus mecanismos são muito importantes porque eles permitem a avaliação dos efeitos imunoprotetores. Esses mecanismos de adesão permitem a colonização no hospedeiro. Outro fator importante é a enzima metaloproteinase, que está aí, que induz a quebra do colágeno e facilita a invasão e a disseminação da bactéria nos tecidos. Pode passar. Para a colonização do hospedeiro seja feita com sucesso, o patógeno precisa atravessar a barreira epitelial, placentária ou hematoencefálica. No entanto, as manifestações clínicas da sífilis materna e congênita irão ocorrer devido ao sucesso desse processo e consequente desenvolvimento da resposta imunológica. A presença do treponema no organismo sinaliza o recrutamento de células do sistema imunológico inato, de forma que os lipopeptídeos do treponema são reconhecidos pelas células dendríticas especializadas encontradas em locais de infecção, como a pele, mucosas e coração. E esse reconhecimento é mediado pelos receptores TLR2. As células dendríticas maduras e os macrófagos, em resposta à presença desse patógeno, estimulam a produção das citocinas inflamatórias que estão aí, que são a TNF-alfa, IL-1, IL-6, IL-8 e IL-12, que induzem a resposta inflamatória severa. Pode passar, Bia. Quando se trata da resposta adaptativa humoral, a gente percebe que a maior atuação é na opsonização do micro-organismo, já que ele está em dificuldade em eliminá-lo por completo,
por conta da alta evasão desse patógeno da célula. E na sífilis primária, há predomínio de IgM, enquanto nas outras fases é de IgG, ela é mais encontrada. A espiroqueta tem alta variedade gênica, então ela causa dificuldade de adesão de anticorpos na membrana externa. Porém, quando chega em níveis altos de anticorpos, essa variedade é esgotada e ela entra em latência. Aí vem outras fases da sífilis. Pode passar. Na adaptativa celular, o treponema é capaz de estimular a proliferação das células T antígeno específicas, tanto no baço quanto nos linfonodos. E dentro de dias após o contato com o treponema. E além de durar semanas a meses. A lesão inicial da sífilis acontece por conta de uma hipersensibilidade do tipo tardia, que causa danos teciduais devido à presença desses linfócitos T e dos macrófagos. Os linfócitos T CD8 causam dano tecidual direto, enquanto os TCD4 atuam no recrutamento de monócitos que se tornam macrófagos e de novos linfócitos TCD8. Esses linfócitos T produzem interferão gama e eles vão hiperativar os macrófagos, induzir e produzir citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, recrutando e ativando mais leucócitos no sítio de infecção. Pode passar. Nesse esquema, a gente vê a atuação dos anticorpos opsonizando o treponema e se ligando a receptores do macrófago. Também aparecem linfócitos T produzindo interferon gama, hiperativando esses macrófagos e produzindo citocinas e quimiocinas no local. Pode passar. E o tratamento recomendado, então, na sífilis tanto primária ou secundária e na sífilis latente, recente, é uma dose única de benzetacil e o tratamento alternativo é doxiciclina 100 mg 2 vezes ao dia por 15 dias. Já na sífilis latente, tardia e na terciária, é recomendado uma injeção de benzetacil por semana durante 3 semanas ou doxiciclina 2 vezes por dia durante 30 dias. E na neurosífilis são injeções de penicilina cristalina por 14 dias ou injeção de ceftriaxona 2 mg de 10 a 14 dias. E os tratamentos alternativos, eles são para as pessoas alérgicas ao medicamento do tratamento preconizado. Muito obrigada pela atenção. Beleza, pessoal. Todo mundo abre a câmera, por favor, do grupo. E eu vou passar, então, primeiro a palavra para os membros do grupo. Se alguém quer fazer alguma complementação, alguma colocação sobre a apresentação. Olha, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz que a obra parou. Eu vou dizer também. Mas eu gostei muito da pesquisa, Paulo. Eu achei que o mais difícil foi encontrar um artigo que falasse de uma forma sucinta o que a gente queria. Mas, assim, a gente encontrou um bom, e mesmo assim a gente teve que reduzir muito pelo tempo. Mas foi uma pesquisa, eu gostei de fazer, assim, ela estimula a gente a buscar mais, né? Lembrando que sífilis é um problema de saúde pública, né? Vocês vão ver, com certeza, na prática de vocês no OBS, vai ter sífilis todo semestre, não se iludam, né? Esse vai ser uma doença que todos vocês verão. Isso é muito corriqueiro, né? Voltou, né? Na última década, voltou com tudo a sífilis, né? Um dado importante, né? Algum comentário? Oi, Carolina. Eu acho que uma coisa importante que a gente fez durante o trabalho é realmente esses sinais clínicos, que são muitos, né? E às vezes a gente não tem tanto contato com o nome do sinal clínico. Então, assim, ter que pesquisar para saber do que se tratava, de cada um, para entender melhor, isso a gente aprende demais. Isso. E uma coisa que é importante, que é na prática, na comunicação de vocês, é claro que vocês vão aprender isso depois em patologia, em semiologia, né, em clínica médica, vocês vão aprender a utilização da nomenclatura científica correta. E vocês vão fazer comunicação com seus colegas por isso. Então, você vê, tá com uma bolinha no queixo, né? Você vê, tem uma pápula, né? Tem um nódulo, né? Vocês vão usar a denominação científica para aquilo, né? Então, isso é muito importante. Alguém de fora do grupo, gente, quer... Ô, Paulo. Oi. O Thiago, aqui do grupo ainda, tudo bom? Oi, Thiago. Oi. Eu também queria comentar que eu fiquei muito de cara. Eu estava fazendo a parte de tratamento, buscando algum artigo, alguma descrição que fizesse um tratamento claro, e eu fiquei muito abismado
na questão do escalamento da doença. Você começa com uma sífilis primária, que você pode tratar com 2,4 milhões de unidade, e a neurosífilis você pode tomar até 24 milhões por dia, durante 14 dias. Isso dá 336 milhões de unidades. Então, é uma dimensão, eu fiquei surpreso quanto a isso, porque é uma dimensão muito grande, né, de 336 milhões de unidades para 2,4. Na verdade, Thiago, se você pensar, a sífilis é uma doença muito facilmente tratável, concordam? A sífilis está aí desde que a humanidade existe, né? Desde lá da idade, né, de Jesus, lá e tal, né? Da região da peste, lá já tinha sífilis, né? A doença das prostitutas, né? Que o pessoal falava. O problema todo é que até 1950 não tinha antibiótico, então parte das pessoas evolui para terciária, como se colocaram, acho que o Gabriel que falou, né, que um quarto vai evoluir para neuro, outro com cardiopatia ou doença arterial, né? Quer dizer, nem é cardiopatia, mas a doença na aorta, ramos na aorta, né? Que mata, dá neurismo e mata, né? Então, alguns evoluíam, mas essa evolução, ela pode durar 10, 30 anos. Então, se a pessoa contraiu lá com 20 anos de idade, ela vai ter a forma terciária mortal aos 55. E em 1890 ou 1700, vocês concordam que quem chegava a 55 anos era velhinho? Vocês lembram? Era o vovozinho. Quem chegava a 55, não, tá velho com força, não é isso? Hoje, 55 está no auge da carreira, né? A pessoa está no auge do trabalho da carreira. Então, tem essa alteração que é importante, é que, como a doença demorava para levar à morte, então a pessoa já estava velhinha, já vai morrer mesmo, está velhinho, né? Já vai morrer mesmo, era o esperado. Então, isso era um problema, mas causava muita complicação. Depois do antibiótico, o que a gente começava a ver? Tinha gente que falava o seguinte, eu vou ter relação extraconjugal, sei lá, vou ter relação, né, com prostituta, que for, não interessa, mas sem proteção, então eu já tenho relação e já tomo antibiótico, já vou tomar uma bezetacil, já tomo antibiótico. Então, muita gente faz isso, já toma antibiótico. Vai tomar antibiótico. Eu fiz uma viagem, né? Às vezes o marido lá, né, tinha uma relação extraconjugal, antes de voltar, já tomou a bezetacil para não passar para a esposa em casa. Então tinha essas histórias todas aqui de interior de país que a gente ouvia, né, falar quando era a época de meus avós, né? Que aí, 1960, por aí 70, tinha essas coisas. Então, é uma coisa importante porque é um tratamento simples. Agora, o que é o problema? O diagnóstico, né? Qual é a dificuldade? Ô, Paulo, eu vou te falar que durante fazer, né, o trabalho, a parte do diagnóstico em si, primeiro a pessoa perceber que tem para procurar, né? Então, isso é um problema muito grande que no próprio documento do Ministério da Saúde eles falam que é a pior parte para eles. E o segundo é tentar casar duas coisas, o custo com o diagnóstico em grande quantidade. Então, alguns artigos falam primeiro para fazer o treponêmico e depois o não treponêmico, outros já falam que evoluiu o não treponêmico e troca, só que ainda há uma discussão muito grande para tentar escalar isso numa população muito grande e que não tem acesso, muitas vezes, a um posto, né, próximo, e aquele posto ter a condição de fazer e entregar o resultado. Então, ainda tem algumas brigas em artigo com relação a isso. E o próprio artigo do Ministério da Saúde, né, o caderno, ele não deixa assim, olha, nós vamos fazer desse jeito ou desse jeito. Ele deixa em aberto para a equipe de saúde tentar lidar com aquilo. E você falou um dado importante, porque o não treponêmico não é específico, mas ele é o mais usado, porque ele é barato, ele é rápido, e ele é que você vai, alguém comentou na apresentação que ele é que vai nos ajudar a verificar se o tratamento funciona. Porque como é que eu vou saber se o antibiótico funcionou? Tiago, não sei, falou aí que você pode dar 2,4 milhões, ou 4,8 milhões, ou até mais, conforme a forma, mas como é que eu vou saber se funcionou? É pelo VDRL, concordam? Porque acho que a Caroline falou, o FTABS é positivo o resto da vida. Então, quem já teve sífilis há 3 anos atrás e curou, não vai ser pelo FTABS que eu vou dar diagnóstico, concordam? Então, uma coisa a gente tem que fechar claro aqui. Pedir o FTABS apenas não é um indicado, concordam? Porque na fase inicial ele pode não reagir. Segundo, o paciente que já teve vai estar positivo. E não quer dizer que ele está com a doença hoje. Então, ele não é o nosso, ele sozinho não resolve. Agora, o VDRL só é positivo durante a doença. Só tem um problema. Ele vai até 2 meses da sífilis secundária. Acabou isso, ele abaixa também, ele zera. E aí você faz, se o paciente tiver passado da secundária, fizer um VDRL, dá negativo,
E se você não descobrir, ele vai para o neurosífilis, por exemplo, ele vai para terciário e pode morrer. Então, é complicado. E o grande problema, Fernando... É efeito prozona, né? Que dá ele fica negativo e aí parte pro... Ele fica, tipo, escondido ali no corpo se você não faz os dois ao mesmo tempo. Isso. Então você vai ter que lançar mão de outros testes de hemaglutinização, que é o PPHA, né? Os outros lá, que você tem vários testes de coagulação, de hemaglutinação, que também vão te ajudar a tentar fechar o diagnóstico. A questão toda da sífilis é... Oi? Desculpa, professor, te interrompi. Oi, pode falar, Gabriel. Oi. Uma outra coisa é que a sífilis primária, como ela é indolor e ela desaparece com o tempo, muitas vezes a pessoa acha que se curou ou que não era nada, e aí acaba que quando ela vai ter os sinais da secundária, ela já está numa fase avançada, né, infelizmente. Agora, Oi, perdão, pode falar. Né, ligado a isso, ainda um pouco mais longe do trabalho, quando você vai doar sangue, pelo menos né, no Hemominas, você recebe um exame de graça, né, um resultado de graça. E um dos exames abordados lá é justamente de sífilis. Então, acaba que sendo um apelo até maior para, né, doar sangue, porque existem alguns resultados de exames, incluindo sífilis. Então, dá para ter um controle, assim. E certamente, Santiago, é teste mais específico para uma pessoa que está em latência, né? Então, já passou da secundária, está com a bactéria e não sabe que está, né? Ela não pode doar, porque a bactéria está no sangue. Ela pode transmitir para quem vai receber esse sangue, né? E uma coisa que é importante também, para fechar, o Fernando, que você colocou, é a questão do preconceito, concordam? Porque sífilis só pega com relação sexual. Você não, ou, claro, congênita, né? Aí não é transmissão, né? Não é... Aí você sabe, você tem um histórico da mãe e tudo mais. Mas, no geral, a pessoa que quer saber se tem, ela pegou em relação sexual. E desprotegida, né? Então, esse é um ponto. É uma doença que passa de uma pessoa para outra. Quanto mais parceiros diferentes, mais chance de você pegar. Então, muitas vezes, que o Gabriel falou, tem uma lesão no pênis ou na vulva, mas ela regride, fala, curei. Era só uma pereba aqui, é só uma bactéria, curei. Acha que é isso. Depois vem a secundária, se a pessoa também não ficar esperta, em 30 dias a 60 dias, cura também, desaparece. Fala, já estou livre, mas não está, né? Então a pessoa tem que ficar atenta. E nós temos que começar a acabar com o tabu, né, gente? Acabar com o tabu, a questão é saúde. Não cabe a gente julgar onde é que você pegou, não me interessa. Aliás, me interessa porque de quem pegou tem que tratar também, porque a pessoa que pegou está com a bactéria. Então tem que chamá-la para fazer um atendimento. Mas não é questão de julgar por que pegou, isso não é o caso. A questão é, tem um diagnóstico, vamos cuidar, vamos tratar, né? Então isso é muito importante. De maneira geral, eu gostei muito da apresentação de vocês. Vocês fizeram um conteúdo muito bem embasado, foram até além na questão das formas clínicas, né? Especificaram bem o que é da congênita, da tardia, da precoce, da questão da terciária, com variações, tem várias, né, denominações, até chegar na goma, né? A goma faz destruição, faz buraco, né, na boca e no nariz, tem rombo no palato, lesão no palato, que é muito importante. E só uma sugestão para vocês, que eu acho que do trabalho, que é abordar mais a imagem clínica. Vocês tinham imagens clínicas lindas aí, e acho que foi passou próximo. Então, uma coisa importante, na hora de passar o slide, concatenar esse slide com a fala, né? Isso é muito importante, porque enquanto está falando, naquele slide, eu fiquei um pouco na dúvida da Carolina apresentando também os testes treponêmico, não treponêmico, campo escuro, estava em outro slide. Aí eu mas que parte que está? Então, esse é um ponto importante, né? Ô, professor, desculpa, eu peço desculpa porque foi a minha tela que travou. Quando está apresentando, eu estava ouvindo a Carol e acompanhando. Entendi. Mas a minha tela travou e saiu do teste que ela estava falando. Eu tentei acompanhar, mas já tinha passado. Então, tá, gente. Só a gente entende questões técnicas aí da pandemia. Mas só isso que é importante, porque aí a gente consegue entendendo. Tá falando desse ponto aqui, o pessoal pode perder um pouquinho. E outra coisa também, principalmente no mecanismo imunológico, colocar menos texto e mais esquema, né? Naquela parte lá dos TCD4 e tudo mais, ficou muito mais legal quando tinha lá o esqueminha que a Isabela colocou lá da setinha, com as citocinas, quem que ativa? Agora entendi. Uma coisa importante, os sinais clínicos da sífilis são decorrentes de inflamação, concorda? Geral, né? Não é algo específico de uma destruição em si, é inflamação geral, né? De uma maneira geral. Então, mais essa dica de colocar esquemas ao invés de parágrafos longos, que facilita para a compreensão da plateia, tá ok? Mas foi muito bom, vocês estão de parabéns, conteúdo muito robusto, né? Vocês estão dominando o conteúdo, fiquei muito satisfeito, então de parabéns, viu? Beleza? Então, joia, pessoal. Obrigado pela apresentação de vocês aí. Vamos agora para o terceiro grupo? Vocês vão sem intervalo, né, gente? Vamos aguentar firme aí, né? A apresentação é mais light para a gente, né? Vamos lá para o terceiro grupo.
o nosso grupo 3. Ana Beatriz, vamos ver quem está chegando. Paula está aí, então Paula está aqui. Paula, Débora Natália, Lavínia. Estou aqui. Isso, Bruna Soares está aqui. A Camila Sabino. Paula já olhei. Isabela Cornélio. Quem mais? A Ana Beatriz está. Cadê a Ana aqui? A Stephanie. Flávia Leite está aqui em cima. Beleza, menina. E a Francisca, cadê? Eu. Isso, Francisca, está aí no cantinho. Apareceu aqui agora. Beleza, joia. Bom, meninos, então, a Bruna Davi, a Isabela Cornélio e a Paula Lazzarini que vão fazer a apresentação, não é isso? Então, isso. Vai. Vocês têm, então, 15 minutos para fazer a apresentação de vocês. Vamos agora fechar as câmeras, deixar quem está apresentando só. Qualquer problema com o compartilhamento do vídeo e a câmera, podem fechar a câmera, tá? Para não travar, não terem problema, tá ok? Quando estiverem prontas, podem falar. Tanto que minha internet, eu vou ser a primeira a apresentar e tá meio travando o Teams, aí... Então, fecha a sua câmera, já pode melhor. fechar? Fecha melhor, porque evita o risco. Mas, Isabela, é você quem está com o PowerPoint ou alguém que está projetando? Não, é a Esther que está projetando. E tá tranquilo, né, Esther? Com ser a rede na sua casa, né? Na Esther tá tranquilo. Tá. Então, eu já vou fechar minha câmera de uma vez, tá, Paulo? Pode começar, então. Boa tarde, gente. Nosso grupo é composto pela Ana Beatriz, Bruna, Camila, Débora, Flávia, Francisca, eu, Lavínia, Paula e a Stephanie. E hoje nós vamos falar sobre a dengue comum e a dengue hemorrágica. A dengue, ela é causada por um arbovírus pertencente da família Flaviviridae, e existem 4 sorotipos antigênicos diferentes, conhecidos como DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. E a dengue, ela é transmitida através da picada de mosquito do gênero Aedes aegypti, e ela também pode ser transmissível por transfusão, contato sangue-sangue, picada de agulha, exposição mucocutânea e intraparto. E hoje, a dengue é a mais importante arbovirose que afeta o homem, e é um sério problema de saúde pública. Tanto que em 2020 foram registrados 94 mil casos de dengue, e então por isso é muito importante investir na educação da população, principalmente no verão, porque é a época em que há maiores números de casos. E o vírus possui uma estrutura esférica, com envelope lipídico, e também apresenta um capsídeo icosaédrico. E o vírus da dengue, ele tem RNA de fita simples com polaridade positiva. E aí, após os vírus serem inoculados através da picada do mosquito, eles fazem uma primeira replicação em células musculares estriadas e lisas, e também nos fibroblastos e nos linfonodos locais. E aí a viremia inicia se espalhando por todo o organismo. Os vírus podem circular livres no plasma ou no interior de monócitos e de macrófagos. E hoje a gente sabe que os vírus da dengue têm afinidade por essas células fagocitárias, que são os maiores sítios de replicação viral. E assim vai iniciar a detecção do aumento de partículas virais através dos receptores de padrões moleculares do patógeno, que estão presentes tanto no citoplasma quanto no sistema endossomal. E a replicação do flavivírus produz um RNA replicativo de dupla fita, que é um bom estimulador de alfa-interferon e beta-interferon. E esse interferon vai ser liberado na corrente sanguínea e vai inibir a replicação do vírus. E também vai induzir a ativação das células da resposta inata e imune, como os monócitos, macrófagos, células dendríticas e células NK, fazendo com que os sinais e sintomas característicos da doença de forma leve surjam mais rápido. E essa é a fase conhecida como fase febril. Já na fase crítica, ela começa com a diminuição da febre e com o surgimento de sinais de alarme. E isso ocorre por causa da produção excessiva de mediadores inflamatórios, que pode ter efeito na ativação do endotélio de maneira sistêmica, causando extravasamento plasmático. E depois tem a fase de recuperação, que acontece em pacientes que já passaram por essa fase crítica, onde vai ter a reabsorção gradual do conteúdo extravasado
e a melhora clínica. E na dengue hemorrágica, a gente observa que reações de hipersensibilidade são iniciadas pela formação de complexos imunes, com antígenos virais e ativação do sistema do complemento. E aí pode acontecer o enfraquecimento e a ruptura de vasos, que é o que vai causar sintomas hemorrágicos. E também, um anticorpo não neutralizante pode aumentar a captação de flavivírus nos macrófagos e em outras células que apresentam receptores. E esse anticorpo pode ser gerado por uma cadeia relativa de vírus em que o epítopo neutralizante não é expresso, ou então é diferente. E assim, as respostas imunológicas contra uma cepa relacionada de vírus da dengue que não evitam a infecção podem promover a imunopatogênese, ocasionando febre hemorrágica da dengue ou síndrome de choque da dengue. Pode passar, Estevam. Eu vou deixar minha câmera ligada de início, Paulo, aí se começar a travar eu desligo, tá bom? Boa tarde, gente. Meu nome é Bruna e eu vou falar um pouco para vocês sobre as características clínicas e sobre o diagnóstico da dengue. Então, quanto às características clínicas, a dengue ela pode estar sendo dividida entre pessoas infectadas que vão desenvolver os quadros assintomáticos e os quadros sintomáticos. No primeiro caso, a pessoa só vai saber que ela foi infectada quando ela adquire o vírus pela segunda vez, e aí ela pode desenvolver um quadro um pouco mais grave da doença. Já nos casos sintomáticos, normalmente os sintomas eles costumam ser um pouco mais brandos, que é o caso da febre da dengue, que pode até ser confundida com outras doenças virais, porque ela é uma febre indiferenciada. Os outros sintomas, como a dor de cabeça, a mialgia, o exantema, a artralgia, a trombocitopenia, eles vão acontecer a partir da ação da primeira linha de defesa antiviral. Como isso vai acontecer? Igual a Bela disse antes, a replicação do flavivírus ele vai estar produzindo um bom indutor do alfa e beta-interferon. Então, a ação dessas citocinas, que é estimular a resposta imunológica, vai acabar induzindo os sintomas que eu citei anteriormente para vocês. Já nos casos mais graves, tem o extravasamento do plasma. Isso vai acontecer porque os pacientes com infecção aguda pelo dengue têm os níveis do TNF-alfa aumentados, que são as primeiras citocinas que implicam a patogênese da FHD, que é a febre hemorrágica da dengue. Então, a atividade sistêmica do TNF-alfa vai aumentar a permeabilidade vascular e vai permitir o extravasamento do plasma. Além disso, na febre hemorrágica, pode causar também alteração em alguns órgãos, que é a hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e a esplenomegalia, que é o aumento do baço. Só que a esplenomegalia é um quadro um pouco mais raro. Pode estar passando. Quanto aos diagnósticos, ele precisa ser feito através de um exame clínico associado ao exame físico e à confirmação laboratorial. O exame clínico, por que ele é importante? O médico ele vai precisar realizar uma anamnese bem detalhada, que contém a história da moléstia atual, o histórico epidemiológico, que é para saber se existe casos de dengue, né, onde a pessoa mora, onde o paciente mora, ou se ele se deslocou para alguma região endêmica nos últimos 15 dias, a história a história patológica e pregressa, para saber se há alguma doença crônica associada, ou se o paciente faz uso de algum medicamento, ou se ele tem alguma alergia. E no exame físico precisa ser feita uma ectoscopia, que é uma avaliação cutânea para verificar se tem alguma manifestação diferente pelo corpo do paciente. Precisa ser feita também a aferição da pressão, uma pesquisa se há desconforto respiratório, derrame pleural, hepatomegalia, e entre outros que estão citados aqui no tópico 2.3. Além disso, deve ser feito também um teste de sensibilidade no paciente e testar o nível de consciência. Além disso, também precisa ser feito a realização da prova do laço. Eu vou estar explicando no próximo slide para vocês como ela é feita. E, por fim, a confirmação laboratorial. Pode passar. Então, eu coloquei aqui para vocês um esqueminha contendo o passo a passo da prova do laço, só para vocês imaginarem como que funciona. Primeiro deve ser medida a pressão do paciente, máxima e mínima. E depois de 5 minutos é feita a retirada do medidor. Em seguida, usando como base o desenho, com as medidas definidas, deve-se medir a quantidade de pontinhos vermelhos que vão aparecer. Se der acima de 20 nos adultos ou acima de 10 nas crianças, é porque o paciente é positivo para dengue. Pode estar passando. Nos exames de sangue, a gente tem o método laboratorial específico, o inespecífico e o diferencial.
No específico, a gente tem um padrão ouro, que é o isolamento, vai estar determinando o sorotipo causador da infecção através do método de imunofluorescência, e ele deve ser coletado até o 5º dia do início dos sintomas. O sorológico, ele vai identificar o agente causador de infecção através dos anticorpos, e a coleta deve ser feita a partir do sexto dia de sintoma, mais ou menos. Aqui tem para vocês especificando os 2 tipos de testes que são feitos, o IgG e o IgM. O IgM, a gente faz o teste ELISA, que é o principal teste sorológico, que vai detectar as reações antígeno e anticorpo, ou seja, vai estar identificando a presença de anticorpos IgMs específicos da dengue no organismo. Se der negativo, a gente não pode estar descartando ainda o diagnóstico para dengue. O IgG é um teste de inibição de hematoglutinação, que é o IH que está escrito aí, e o ELISA. Eles são feitos com 2 amostras de sangue pareadas, uma da fase aguda e outra da fase convalescente, que é a fase de recuperação do paciente, e esse teste ele vai detectar se há o agente causador da dengue. Já o PCR, ele não é um método rotineiro, ele é mais utilizado em casos de urgência e em situações precoces mesmo, quando os anticorpos ainda não foram detectados. Esse teste ele consegue identificar o material genético do vírus, ou seja, ele vai identificar qual dos 4 sorotipos causou infecção no paciente, que é igual a Isabela disse anteriormente, nós temos 4, o DENV1, o DENV2, o DENV3 e o 4. Pode estar passando. No inespecífico, todo paciente com suspeita de dengue tem que estar realizando hemograma para medir o nível de hematócrito na hemoconcentração, de hemoglobina, de plaquetas e de leucócitos no sangue, são alguns indicativos. No caso de paciente que tem sinal de alerta ou de choque, deve levar em consideração a necessidade de cada caso, e aí alguns exames que podem ser pedidos são esses que estão no slide, a gasometria, os eletrólitos, transaminases, albumina, raio-x de tórax, e algumas alterações que a gente pode observar, por exemplo, no coagulograma, o aumento de protrombina e diminuição de fibrinogênio, por exemplo, e na análise de bioquímica a gente consegue observar se existe algum comprometimento da função hepática, igual eu falei, a hepatomegalia. E alguns indicativos é a diminuição da albumina no sangue e o aumento do TGO e TGP. Pode passar. E, por fim, o método diferencial. O método diferencial, o médico vai retratar as doenças que ele deve considerar antes do diagnóstico da dengue, porque, como eu disse anteriormente, os sinais e os sintomas da dengue eles são semelhantes aos de outras doenças. Por exemplo, o da dengue clássica, ele tem os sinais e sintomas meio semelhantes à gripe, da rubéola, do sarampo, exantemáticas e outras infecções virais bacterianas, enquanto que na febre hemorrágica da dengue a gente vai ter semelhança com a leptospirose, a febre amarela, a malária, a hepatite infecciosa, a influenza. Pode passar. Gente, boa tarde. Vocês estão me escutando, então, né? Meu nome é Paula, eu vou falar a respeito dos tratamentos das vacinas. Bom, na parte do tratamento, pode-se falar primeiramente que não existe um tratamento específico, né, para a dengue, então tem um manejo, um controle das complicações. Desde 2014, o Ministério da Saúde propôs novas diretrizes e aí começou a classificar os casos de suspeita de dengue em 4 grupos, dividiram entre A, B, C e D. No grupo A, o paciente ele não apresenta sinais de alarme, não possui diabetes, hipertensão e nem qualquer um outro fator de risco. Nesse caso, ele orienta o repouso, hidratação, prescreve paracetamol ou dipirona e orienta o retorno caso apresente alguns sinais de alarme. No grupo B, o paciente apresenta a prova do laço positiva, aquela que a Bruna falou. Ele possui hipertensão, diabetes ou algum outro fator de risco. Nesse caso, aí o paciente pode apresentar sangramentos espontâneos e é preciso realizar alguns exames, como a contagem de plaquetas. O médico tem que manter esse paciente em observação até o resultado desses exames. E caso estejam normais, o paciente é liberado e aí tem as mesmas orientações do grupo A. Já no grupo C, o paciente ele apresenta sinais de alarme, então ele tem que ficar em observação por no mínimo 24 horas, é preciso realizar exames para observar se há hemorragia e manter a hidratação, de novo com paracetamol ou dipirona. No grupo D, que é o mais grave de todos, o paciente ele sofre um choque hipovolêmico e ele precisa ser internado na UTI. Ele pode apresentar acúmulo de líquidos com desconforto respiratório, sangramentos graves e disfunções orgânicas de coração, pulmão, fígado e rins. É necessário que esse paciente seja reavaliado de tempos em tempos e permaneça com hidratação venosa e oxigenoterapia. Bom, pode passar, por favor.
Quanto às vacinas, existem atualmente 3 vacinas da dengue, uma é francesa, outra é japonesa e uma que está sendo desenvolvida pelo Butantan. A francesa é a única que está sendo comercializada no Brasil e a do Butantan está na 3ª fase de testes. Pode passar, por favor? E todas essas vacinas são feitas pelo vírus atenuado. E algumas características desse tipo de vacina é que ele contém, né, o agente infeccioso, mas ele está extremamente enfraquecido, tem longa durabilidade de proteção, induz a imunidade celular, que ela é mais específica e mais forte que a imunidade humoral, começa a proteger rapidamente após a aplicação e tem baixa chance de reação anafilática. Pode passar. Essas são as nossas referências. E obrigada. Beleza, Paula. Joia, pessoal. Todo mundo aí agora abre as câmeras. Vamos conversar um pouquinho. Queria passar a palavra, então, para o restante do grupo. Alguém do grupo quer fazer alguma consideração, quer fazer algum comentário sobre a apresentação, acrescentar alguma coisa? Paulo, antes eu quero pedir desculpa que eu dei umas engasgadas, que eu fico um pouquinho nervosa quando eu apresento. Sem problema. Aí eu dei uma engasgadinha falando, mas é só isso mesmo, obrigada. E eu por não ter ficado com a câmera ligada, porque ia travar tudo. Sem problema. E ficar nervoso é normal, né, ué? Você está apresentando no início da faculdade, isso é super normal, né? Isso é esperado mesmo, né? Pode ficar tranquilo. Oi, Natana. Ela falando aí que deu uma engasgada, você tá doido, você apresentou muito bem, Bruno. As 3 apresentaram muito bem. Você é firme para falar, eu gosto de gente que é assim, então, porque às vezes não é nem o que você tá falando ser verdade ou ser mentira. Quando você passa confiança, né, a apresentação fica outra coisa. Muito bom, Bruno. Obrigada. Sim. Desculpa, professor, entrar na frente. Não, é para abrir para todo mundo comentar sempre, para todo mundo, viu? Ótimo, Natana. Na verdade, isso é um ponto importante, a gente treinar a fala, né? Tem gente que tem um dom natural de falar, né? Fala de forma tranquila, articula bem palavra, mas tudo é treino, né? Para quem não teve já naturalmente essa fala, é treino. Se você treinar a falar, né? A gente até pode treinar em casa, estudando para um conteúdo, fala, pega uma figura, vou apresentar, apresenta para si mesmo. Esse macrófono, quando chega, né? Quando você treina o falar com você mesmo, você está fazendo um treinamento que é importante para a sua vida profissional, né? Que é a comunicação com o paciente, com o colega, né? Com a equipe, isso é muito importante, né? Eu acho que eu gravei uns 15 áudios de WhatsApp treinando minha fala hoje. Ótimo, é isso mesmo. Gente, isso denota cuidado, né? Quando a gente tem cuidado com uma coisa, a gente treina, né? Quando você vai para um congresso apresentar um trabalho, às vezes você nem dorme na véspera, fica desesperado, não toma café da manhã, porque aí o que fala assim, né? Aliviei agora. Mas isso denota cuidado, né? Você tem preocupação, cuidado com o que você está fazendo. Isso é muito importante, né? Isso é muito, muito válido, né? Meninos, gostei muito da apresentação de vocês, gostei dos esquemas, das imagens. Queria fazer uma sugestão. Minha sugestão, na verdade, só reforçar um pouquinho do que o Bruno falou da prova do laço, né? Que é importante. Você mede a pressão, tira um ponto médio, aí você insufla de novo com o esfigmomanômetro e aí mantém aquele peso, né? Então você está ali borrifado por uns 5 minutos ali e aí aguarda o surgimento, né? Desses pontos, né? Então, professor, verdade, eu nunca tinha ouvido falar disso, ia ser até uma pergunta que eu ia fazer, nunca ouvi falar disso, de prova do laço, de teste do laço. Isso é muito importante, Nathan, porque o que é o problema? Da dengue, a maioria das pessoas vai ter a dengue da forma mais branda, né, gente? Da forma clássica que a gente fala, né? Que vai entrar naquele grupo A, né? A maioria das pessoas não tem a comorbidade e vão desenvolver a forma mais tranquila, mais branda da doença. Mas para as pessoas que estão evoluindo para a forma hemorrágica, Nathan, é fundamental, porque como vocês colocaram até lá na gravidade, tem pessoas que evoluem para a forma grave, né, de hemorragia, choque hipovolêmico, em 5 dias da infecção. Então, assim, não dá tempo de você piorar, né? A pessoa começa a passar mal e 4 dias depois está no CTI. Então, assim, não pode brincar, né? Professor... Ô, Paulo, na hora que eu estava falando, eu até saltei um pouquinho a informação, porque eu fiquei com medo de não dar tempo, mas é só para reforçar que a prova do laço é um exame rápido e ele tem que ser feito obrigatoriamente em todos os casos de suspeita de dengue, porque vai permitir que a gente identifique a fragilidade dos vasos sanguíneos e é uma manifestação do grau 1, né, da febre hemorrágica da dengue, igual você falou, a evolução é muito rápida. Então, eu até esqueci de falar esse ponto. É obrigatório esse exame, ele tem que ser feito independente da idade ou gênero, em qualquer suspeita de dengue.
Isso aí. Ô, professor, Oi, a ideia desse teste do laço aí é meio que fazer um aperto, um machucãozinho para ver se vai ter sangramento? Boa pergunta. O grupo responde aí. Ótima pergunta, Natan. Vamos explicar o mecanismo. Quando eu insuflo o esfigmomanômetro aqui no braço, ok? E aí eu aguardo uns 2 a 5 minutos. O que eu estou querendo fazer de mecanismo para verificar se o paciente tem risco da hemorrágica? Não quer dizer que ele vai ter hemorrágica, mas é o risco da hemorrágica, né? O risco. Você vai estar testando a fragilidade do vaso, né? E vamos explicar por quê. Explica para o Natan aí. Por quê? Por que essa manobra me ajuda a explicar essa fragilidade? Professor, tem a ver com a albumina ou não? Não. O que vocês acham que faz nessa prova do laço? Professor. Pode falar. Eu não sou do grupo, não. Eu não tem gosto. Problema, você é da turma, você está dentro. Pode falar. Fique à vontade, Yuri. É seminário, é para a turma toda. Vai lá, Yuri. Mas eu acho que é porque acontece a dengue, como ela é uma febre hemorrágica e tudo mais, ela causa fragilidade nos vasos, né? Então, quando você fizer aquela pressão, muito provavelmente você vai conseguir observar isso tanto pelo saltar quanto do rompimento de vaso, que vai gerar pequenas petequias, né? Então, acho que é por causa disso. Mas vamos explicar melhor. Quando você insufla, né? Você colocou o esfigmomanômetro no braço, insuflou, isso aqui, ó, apertou, o que ele faz? Quando ele aperta o braço, o que ele faz? Pressão. O vaso tem a ver com a pressão que vai mudar o vaso? Ele faz pressão. Você não tem que medir a primeira pressão do paciente, achar um valor intermediário e insuflar de novo, não é isso? Então, vamos pensar. Vocês já estudaram a medida de pressão? Muito superficial na primeira IRSE. Então, tá. IRSE, né? Vamos lá. Ó. Então, quando eu coloco o esfigmomanômetro, eu vou até os 20, 22, não é isso? Ok? A pressão média é 12 por 8 centímetros de mercúrio, não é isso? Mais ou menos. Eu vou até uns 20, 22. Se o cara foi hipertenso, eu vou conseguir pegar no alto. Quando eu chego nesse ponto, eu estou escutando alguma coisa? Tá aqui, ó. Então eu insuflei aqui no braço, botei o estetoscópio e estou escutando. Quando eu chego no 20, a pessoa é uma pessoa normal, eu estou escutando alguma coisa? Não, você garroteou o braço da pessoa. Então eu garroteei e eu fechei o quê? A circulação. Não Qual tá vaso? passando. Quais vasos? É a artéria Se eu parei braquial, de... né? É a radial. Artéria, isso aí, fechei a artéria, concorda? Então eu passei de fechar a artéria. Tum. E a veia eu fechei? Não. Não? Não, fechou também. Fechou. A veia ela é flácida, concorda? A veia é só aqui, ó. Se eu ver isso aqui, eu já fechei aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu já estou segurando com o dedo, né? Então a veia, qualquer compressão eu fecho. Então eu fechei os dois. Aí eu vou soltando o ar, não vou? E estou escutando lá, ó. Quando eu começar a ouvir o tum, 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 as bolhas lá, o que quer dizer? Que eu abri a artéria, concorda? Então Sim. A pressão que eu fiz na artéria, se está 12, 120 milímetros, quando eu chegar no 120, baixei de 120, o sangue começa a passar, porque o coração está fazendo essa força do 120. Então começa a passar o sangue na artéria, não é assim? Tum, tum, não é isso? Aí eu vou continuando a baixar até não sentir mais o tum, tum, não é isso? Né? Então eu vou chegando que a gente chama de pressão diastólica, né? Então o que acontece? Quando você põe o garrote e você insufla ele num valor abaixo da artéria, concorda? Não pode, se for 12, não pode chegar no 12, não você fecha a artéria. Quando você põe no valor intermediário, o que você faz? Você fecha a veia e não fecha a artéria. Ok? Então, o que você faz? Se você aperta a veia e deixa a artéria aberta, o que vai acontecer na sua mão? Aumenta a quantidade de sangue. E aumenta a... Permeabilidade? Também, mas o que aumenta? Aumenta a pressão. A pressão, concorda? Porque se a artéria vai e a veia volta, se eu fechar só a veia, a artéria está empurrando, então vai insuflando, não vai? Se eu deixar o garrote preso ali, a mão da pessoa vai inchar, não vai? Porque o coração está empurrando, o plasma vai sair ali, então vai dar edema. Por isso você tem que ficar alguns minutos e tirar. Você não pode ficar o tempo inteiro preso no braço. Então, o que acontece? Se o vaso da pessoa, né, isso é a microvasculatura, tiver afetado pelas citocinas, pelos imunocomplexos, vocês colocaram aí, né? Por todos aqueles fatores que vão afetar a integridade e a resistência vascular, essa pressão pode ser suficiente para quê? Causar microrupturas. Não é hematoma que vai dar uma bolha de sangue, não é isso não. Mas em vários pontos,
os vasinhos vão rompendo. Tanto é, gente, que vocês viram lá que a Bruna mostrou, tem um padrão, tipo um gabarito, né, Bruna? Então, um quadrado lá, tem uma área. Você tem que contar X pontos numa área, né? Porque a pessoa pode ter pontos sem ter o dengue. Então, chegar a um número, um ponto de corte. Acima desse valor é dengue. Então, você define uma área, desenha lá no braço e vai contar. Mas no resto do braço vai ter também, né? Só naquele lugar, não. Ele vai ficar todo pipocadinho, né? O braço, a mão da pessoa. Então, na verdade, se aumenta a pressão e vão tendo micro-rupturas ali, né? Para a fragilidade. E aí, um pouquinho de sangue que sai, tá? Como o Yuri falou, petequias, que é como se fosse um chapiscado. Várias hemorragias pontiformes. E aí, como o sangue acabou de sair, tá vermelho vivo. Então, você vê aquelas pontinhas, os pontinhos vermelho vivo, né? Então, isso que é a prova do laço. Tem um método simples, um método mecânico, concordam? Da gente avaliar se a parede do vaso já está fragilizada em função da doença, né? E queria que vocês comentassem. Ok, Natan? Ok, Paulo, mas eu fiquei até sem graça aqui, não era para você ter mandado essa lata para as meninas, não. Foi uma pergunta muito simples, você queria uma resposta complexa. Não é lata, isso aí não está diminuindo nada o desempenho do grupo, né? Não, isso que eu ia falar, porque é pelo contrário, eu participando aqui foi porque eu gostei muito da apresentação e depois as meninas ficam bravas aí comigo, porque eu fui sincero na pergunta. Fiquei mesmo, Natan, estou muito brava. Nossa Senhora. Você perguntar, porque às vezes a gente vai pesquisar a matéria, a gente já vai tão focado em algum tema que a gente até passar algumas curiosidades. Por exemplo, eu já fui tão assim para entender por que a prova do laço que eu nem parei para pensar o mecanismo dela. Então bom. Não, beleza. Tipo assim, beleza. A gente pegou essas coisas, é importante. Eram 10 artigos no nosso grupo. E a gente custou achar um artigo que tivesse a linguagem super legível pra gente. Tipo assim, não. Peguei, li, entendi. Só que qualquer artigo que a gente lesse, foi lógico que a gente aprendeu muita coisa. Só que de 10 artigos, juro, 2 serviu para a gente fazer o trabalho inteiro. E uma coisa que eu não espero de vocês eu espero maturidade, né? Se o colega faz uma pergunta que ele está na dúvida, e o grupo fala, poxa, me expôs, acabou. Aí nós vamos julgar a toalha, porque nós estamos falando de gente madura aqui, concorda? Natan viajou. Ninguém vai achar ruim com ele, não. A gente aprendeu também. Beleza. O que a gente não sabia, a gente aprendeu com o professor. Isso que eu ia falar também, que, tipo assim, essa discussão é muito importante para a gente aprender. É construtivo, né? Então... Com certeza. Natan, você continua sendo fofo. Eu tenho certeza que daqui a 2 anos, se alguém na clínica médica perguntar da prova do laço, vocês vão lembrar. Porque teve né? E agora, né? Na sala, o que será que é aquilo? Então, toda vez que tem uma situação que é inusitada, nossa mente memoriza, né? Opa, lembrei daquele fato lá e tal, né? Então, isso é muito importante. E essas intervenções são muito importantes, viu, Natan? A gente tem que esclarecer aqui agora, acrescentar. E se todo mundo já soubesse, todo mundo precisava ter aula, não concorda? Vocês leem para lá, eu vou cuidar da minha vida e nós vamos ser felizes, não é isso? Não, né? Nós estamos aqui porque é com troca de informação, a gente vai acrescentando com essa troca. Foi excelente, viu? Yuri, você quer falar? Eu gostaria, era uma dúvida que eu estava tendo antes disso. Primeiramente, eu queria parabenizar o grupo, foi uma explicação, sim, fantástica, o slide muito bem organizado, o tempo também bem coerente e tudo. Eu fiquei um pouco na dúvida, Paulo, quanto à vacina, porque, assim, eu já dei uma pesquisada sobre, na Liga também, a gente falou um pouco da vacina, da Dengvax, só que ela tem uma idade mínima, né? Eu queria saber o porquê que não pode ser aplicada em crianças abaixo de 9 anos. De acordo com as pesquisas e com os artigos... professora, eu nem sei se o senhor ia falar, já fui falar. Eu não sei, eu quero ouvir de vocês, eu não sei porquê, quero ouvir de vocês. Não, de acordo com as pesquisas e com os artigos, é porque vacina ela é testada, né, durante um período. Então, nesse teste, não surgiu efeito, não teve muito efeito abaixo da idade que eles estipulam, que é de 10 a 65 anos, se não me engano, alguma coisa assim. Então, não é que não pode, é que ela não teve um bom efeito, ela não teve uma boa qualidade nos testes abaixo de 10 anos. Sim, obrigado, valeu.
Yuri, então tem duas coisas aí. Você pode não recomendar para uma idade tênue por duas situações. Uma por não funcionar. Pode ser que ela não funcione, que não é muito esperado, porque geralmente vacina funciona em idade jovem, né? Assim, você vê, bebê nasce 2 anos, 2 dias, toma hepatite B, toma BCG, né, de tuberculose. Mas uma coisa também que é importante é que as meninas colocaram que a vacina é desenvolvida com vírus inativado, concordam? Atenuado, desculpem, né? Atenuado, não é isso? Isso, né, atenuado. Então, o vírus atenuado é um vírus que ele vai entrar e vai replicar nas células. Então, a gente tem que ver também se, além de não ter tido efeito, Stephanie, tem que ver se a condição bioquímica da criança, né, e outras situações, se atrapalha essa replicação ou a estimulação de uma resposta imunoefetiva, ou se ela consegue, com a imunidade inata, debelar tão rápido. Você vê o SARS-CoV-2 do coronavírus, raramente causa lesão grave em criança, concordam? Elas pega com facilidade. Elas não têm nada. Então, pode ser duas coisas. Pode ser que a imunidade inata seja tão eficiente nas crianças para esse vírus que ela consiga debelar esse vírus rapidamente, não dá tempo de induzir uma ativação da imunidade adquirida. E aí, por isso, explicaria o que a Stephanie falou, que não tem eficácia, né, Stephanie? No grupo analisado, você não tem uma memória ali que te dá proteção, né? Pode ser um ponto. E a segunda questão é se o fato de criança estar recebendo se esse vírus não causaria uma hiperativação na criança com algum dano para a criança. Então, pode ser os dois pontos. Esse ponto que a Stephanie falou de não ter eficácia pode ser por isso. A imunidade inata na criança debela tão rápido o vírus que você não dá conta de ter uma memória adaptativa. Então, tudo que a gente estuda em imunologia básica parece muito linear e não é, né, gente? Tem muita variável. Cada patógeno tem um mecanismo de escape, cada indivíduo, de acordo com a sua condição sistêmica, vai responder de um jeito ou de outro em relação àquele estímulo, né? Aquele desafio, challenge que a gente fala, né? Quando se dá uma vacina. Então, tudo é necessita de estudo, né? Precisa de muita pesquisa, né? E, na verdade, né, gente, não sei se o grupo estudou, criança tem muita dengue também, mas as formas mais graves são em adultos, não é isso? As formas que vai para o grupo C, na verdade, claro, comorbidade criança raramente tem, né? Então, o grupo C e D das comorbidades já é mais de adulto. Mas mesmo pensando nas formas, né, de pessoas que não têm comorbidade, na criança, tadinho, passa mal, né? Tem aquele sinal de febre e tal, mas geralmente não causa grande complicação, né? Adulto é que tem mais, né? Mesmo adulto jovem que tem, né? A forma hemorrágica, a forma grave, né? Isso é um dado importante. E só uma coisa que eu queria que vocês esclarecessem, deixassem muito claro para os colegas, é o seguinte, eu acho que ficou claro para todo mundo. Ô Yuri, você quer falar? Sim, um comentário sobre essa última parte que eu acabei lembrando, que, por exemplo, tanto que a gente tem que tomar a vacina da dengue, depois da gente ter tido dengue, a gente já tem que ter uma certa soropositividade para tomar ela, senão se a gente tomar ela antes e tiver dengue depois, vai acontecer uma super reação e a gente vai correr risco de morte. E sobre a criança também, muitas vezes elas não apresentam mesmo muito sinal, só que a evolução delas para um quadro grave, de passar, por exemplo, de A para C, ou D, assim, é muito rápido. Eu lembro que eu mesmo, quando era pequeno, eu tive, e eu escutei muita gente falando sobre casos de criança que pegava dengue, tipo assim, questão de 2, 3 horas, um dia, já estava em caso grave, já. Para UTI. Tá. A evolução é rápida, mesmo em adulto, né? A gente vê 4 dias, o adulto evolui para uma forma ruim, né? Assim, pode, quem tem tendência a evoluir. Mas eu não sei, o Yuri, em termos de incidência, né? Prevalência na população, se de formas graves em crianças ou em adultos, né? Porque pega nos dois, né? Porque é em casa. O pernilongo pica o pai, pica a mãe, pica a criança, né? Assim, isso você não tem um risco, igual doença sexualmente transmissível, que o risco está reduzido para a criança. Mas então eu não sei, assim, dados, né? O que a gente ouve mais falar é de casos graves em adultos, né, Yuri? Eu não sei, assim, se no geral, no total de crianças infectadas, quantas evoluem, né, para o quadro grave, né? Sim, eu escutei isso, foi de uma médica pediatra aqui da minha cidade, porque Sete Lagoas é área endêmica para dengue, né? Sim. Acho que Betim também né? Tirando uma parte do centro. Sim, Betim também é. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz com a apresentação e com o tema do grupo, ainda mais que a gente vai começar a trabalhar em área endêmica também, vai ser muito legal. Vocês vão ver casos, com certeza.
E uma coisa que eu queria só que vocês reforçassem com o restante da turma é a questão da forma hemorrágica, né? Então, a forma clássica, todo mundo entende que febre, mal-estar, dor de cabeça, sinal de efeito endócrino de citocina. Vocês falaram bem, tem interferon tipo 1 que causa efeito, estimula TNF, com certeza, então sobe o nível, e aí o que é o sinal de uma virose, né, que não deixa de ser, vai acontecer. Mas aí, só para vocês reforçarem com os colegas, o que faz o indivíduo, o Yuri colocou bem vocês também, geralmente a pessoa desenvolve a forma hemorrágica na segunda infecção, não é isso? Ela pega um sorotipo 1, por exemplo, pega um 3 depois, ou pega o 4 depois, no segundo sorotipo que ela pega, na segunda infecção, é que geralmente você vai ter os casos graves de hemorrágica, não é isso? E aí, só deixar claro para a turma, resumidamente, quais são os mecanismos imunes que, nesse momento, vão fazer a pessoa evoluir para uma forma grave, hemorrágica. Os anticorpos não neutralizantes, promover a captação dos macrófagos. Mas e aí, para ter hemorragia? Tem que chegar na hemorragia. Vai ter, tipo assim, vai formar os complexos imunes, né? E com antígenos virais. E aí vai ativar o sistema do complemento, que vai poder, enfraquecer os vasos, né? Okay. E assim pode causar ruptura e causar os sintomas hemorrágicos, né? Eu acho que é isso, né? É isso aí. Então, na verdade, vocês viram, quem teve uma doença primária, na doença primária, o indivíduo tem uma espécie do vírus. Aí ele vai ter uma cepa diferente, mas é tudo a mesma espécie, concorda, do vírus. Então, para vários antígenos comuns, o indivíduo já montou a resposta, concordam? Quando ele pega um outro sorotipo, né, ele vai ter resposta contra alguns antígenos desse sorotipo também. Não contra todos, porque ele é um sorotipo diferente, né? Mas ele vai ter. Então, esse aumento da resposta imune com produção exagerada de anticorpos é que vai poder causar imunocomplexo, porque lembra que o vírus fica no sangue, né? Ele vai passando de um monócito para outro, né? Ele infecta células, né, do chamado sistema retículo endotelial antigo, né, que é monócito, macrófago, né? Ele infecta essas células. Então, ele vai passando no sangue. Então, você tem muito vírus no sangue, muita célula liberando citocinas, o próprio TNF já afeta a parede do endotélio. E se você tem ativação de complemento, ou de liberação de enzimas, radicais livres, pelos imunocomplexos na parede do vaso, nós vamos ver daqui a 2 aulas que é imunocomplexo direitinho, o que vai acontecer? Você vai ter, então, fragilidade do vaso sanguíneo. E aí, é claro que a pressão por si só já pode fazer romper, né? Ter hemorragias, né? E tudo mais, né? Oi, Natan. Sim. Natan, pode perguntar. Professor, aproveitar que a gente já está virando um bate-papo aqui. Tem alguma relação... Porque eu já escutei... Eu fiz biologia. Só que eu sempre ensinei para os meninos lá na sala de aula, quando eu falava de dengue, tem muita campanha em escola sobre dengue, só que tem alguma influência, tem alguma relação, na verdade, de algum dos 4 tipos de vírus que existem, de algum ser mais susceptível a gerar a forma grave, a forma hemorrágica, ou não tem nada a ver isso? Pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, todos os 4 podem causar forma hemorrágica. E aí, meninas? Tem sim, eu acho que é o sorotipo -4, que se você, o mosquito estiver infectado, portando ele e te picar, você já vai ter direto hemorrágica. E existe essa possibilidade quando, há um confronto. Você teve uma, e aí logo depois você teve outro sorotipo. Aí você também pode desenvolver dengue hemorrágica. Então, na verdade, pode ter a ver, Natan, com a isoforma do vírus, né? Com a cepa dele, com o sorotipo, que ele pode induzir maior produção de anticorpos. Vocês viram? A gente viu que tem anticorpo neutralizante, opsonizante, né? Tem uma série de anticorpos. Tem alguns patógenos que induzem maior produção de resposta humoral e outros menos. Então, você pode ter variação dentro dos sorotipos. Mas o clássico mesmo é você pegar 2. E como a Francisca falou, é da sequência, né? Porque geralmente quem está na área endêmica pegou agora, que 3 meses pega de novo, que o mosquito está lá. Então a pessoa não vai ter a dengue 10 anos depois, né? Ela vai ter no mesmo ano muitas vezes. Então ela tive em janeiro e tive em maio de novo, né? A pessoa tive em novembro, começou a chover, tive em março de novo. Então, possivelmente, eu não posso te falar porque eu não li assim especificamente, mas essa proximidade faz com que a pessoa esteja com a resposta imunar muito ativa, né? Ela está no início, ela está com o auge da sua memória lá no inicial, que vai decaindo com os anos, então isso pode gerar uma resposta mais efetiva. Então, lembrando mais uma vez,
É a resposta imune exagerada que causa hemorragia, concordam? Não é o vírus que está destruindo o aparelho do vaso. O vírus não está matando células do vaso, concordam? O vírus está induzindo um processo inflamatório imunológico sistêmico que, como consequência, vai ter uma lesão vascular, como a Covid-19, concordam? Não é o vírus que está lesando o endotélio do vaso. Ele está gerando uma resposta imune descontrolada que acaba lesando o vaso sanguíneo também, né? Só que no caso da Covid tem muita trombose, né, gente? Já é um pouco diferente, ele afeta o endotélio, favorecendo a coagulação intravascular, né, disseminada. Oi, Fernando. Paulo, uma dúvida sobre isso daí que você falou. Na apresentação das meninas, se eu não me engano, é o ELISA, né, que faz para identificar o vírus. Isso. Eu consigo identificar os diferentes vírus depois de muito tempo de infectado? Eu te pergunto assim, porque eu tive 3 vezes dengue. Nossa. E aí, Fernando, se eu saber quais sorotipos foram, por exemplo, tem como eu descobrir, ou é só durante ou fazendo o PCR na época do vírus? Você sabe, meninas? Eu não sei falar. Você sabe, meninas? O anticorpo, quando você faz, ele não é específico para o sorotipo, não. Ele dá o diagnóstico de dengue. Tá? Pois é. Isso da apresentação ficou bem claro, só que eu queria saber se o pós, se tem como. Não, na PCR você precisa de ter o vírus circulante. Tanto é que para você fazer a identificação por biologia molecular, tem os dias de colher, porque de acordo com a pessoa, você vai caindo a viremia, vai caindo a circulação viral, e você não consegue pegar vírus para fazer a sorologia, a PCR. Então, assim, eu não sei te falar se você conseguiria com o que você tem hoje de anticorpo, né? Eu não sei se tem exames de rotina para identificar pela sorologia. Não sei qual forma que você teve. Vocês leram, meninas? Então, eu acho que eu cheguei a ler em algum dos artigos algo que falava que sim, que tem exames, só que não são comuns. E eles são caros, então não são oferecidos também. Mas existem sim algum exame, mas aí eu não vou saber te falar qual, desculpa, mas que tem essa resposta. Depois. Mas você pode fazer depois de muito tempo. Sim, né? Depois de um bom tempo. Então, eu não sei quanto tempo exatamente, mas depois de um tempo que você teve. Entendi. Na verdade, Fernando, então você vai ter que fazer, certamente, isso aí é em universidade, estudo de pesquisa, né? Quem trabalha diretamente com isso, que deve ter produção de anticorpos laboratório, que são específicos para antígenos que são exclusivos de algum sorotipo. E aí ele deve fazer um teste com o seu anticorpo, se você tem anticorpo que captura esse antígeno também. Mas, assim, do que eu sei de rotina, ele dá positivo. Tem IgG, tem IgM que está positivo para dengue, né? Ele não te fala nesse teste sorológico. É o de ELISA, que é um teste que faz 90 por dia, né? Você vai rodando no laboratório, vai rodando placas e placas ali, você faz baterias, os 3 que eu fiz foi no dia, então eu sabia por causa disso, mas não falava qual tipo de dengue que era, ou se foi a mesma. Entendi, ele dá positivo. Na PCR faz, né? Que aí você identifica o material genético do vírus, né? E aí você consegue fazer, né? Você tá doido, Fernando. Você tem que saber qual que é o vírus, você tem que agradecer por estar vivo. Ô, louco, pegar 3 mais ou menos isso. Você tá doido, ô, louco. É perigoso mesmo, né? E fica atento, né, Fernando? Se você já teve 3, sua memória deve estar uma beleza. Eu tive que tomar a vacina. Agora só resta um, hein? Meu plano de saúde me deu a vacina por causa disso. Pois é, porque é o risco que você tem de ter uma forma grave, né? E aí você está protegido agora, né? Isso é bacana, bem legal. Meninos, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Vou fazer um comentário geral de fechamento aqui. A gente faz um intervalinho de uns 15, 20 minutos, precisa arejar a cabeça e a gente volta para a aula, tá bom? Que dia de apresentação eu sei que dá um estresse em todo mundo, né? Mas, de um modo geral, os trabalhos foram excelentes. Fiquei muito satisfeito com o aprofundamento que vocês tiveram, né, na busca de conteúdos. Estou falando em geral agora para todos os grupos, tá, que apresentaram hoje, para vocês também, mas de aprofundar nos temas, de responder a todos os pontos que foram colocados, né, como tema para vocês, de maneira completa, né, e muito importante essa questão da discussão, que eu acho que é muito rico isso, né, a participação dos colegas, né, o envolvimento, é isso que faz a gente aprender um pouco mais, né, nós não temos que ficar decorando coisa para fazer prova, isso é bobeira, não é isso que vai fazer vocês médicos, né, tem que entender processo, associar mecanismos. Quando você começa a treinar, associar mecanismo, isso vai ser feito automaticamente ao longo do curso. Quando você tiver aula de nefrologia, sei lá, de ginecologia, que for lá, você vai, até por isso, até por aquilo. Então, fazendo associações, é assim que a gente vai, né, aprendendo, entendendo realmente como que o corpo funciona e como que as coisas acontecem na saúde nossa, tá bom? Parabéns, fiquei muito satisfeito mesmo com todos os grupos.
Eu vou soltar a nota só no final, tá bom, gente? Para todo mundo apresentar, no último dia eu solto de todo mundo, tá bom? Mas, no geral, os trabalhos foram excelentes, estão de parabéns, tá bom? Eu vou interromper nossa gravação aqui, porque essa é uma parte